Hoje aqui a gente vai discutir na mesa sobre as reformas da Previdência com o João Henrique, tá? Que vai falar sobre as leis trabalhistas. Gustavo, que vai falar sobre a Previdência. E com a Amanda, que vai falar do impacto das reformas na vida das mulheres. Aqui eu deixar claro que eu não estou aqui como agente de saúde da região, mas com uma pessoa que olha como os moradores daqui trabalham. Qual o sentido do trabalho que os moradores daqui têm e o impacto que essas leis passando vão prejudicar a nós e principalmente vocês, porque é a ponta do trabalho, é a ponta onde mais é, entre aspas, explorado pelo sistema tão cruel que tem aí. Que tipo de trabalho a gente vai ter a partir de agora com uma aprovação dessa da reforma trabalhista? Né? Nós temos, eu sempre converso com o Gustavo, né, o Firi, sobre esse tal trabalho intermitente. Acho que eu não consigo nem mais dormir sobre o trabalho intermitente. Né? O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, ele tira do trabalhador a chamada 8 horas por dia. O que é 8 horas por dia? O trabalhador, em sua grande maioria, nem todos, trabalha de segunda a sexta, 8 horas. Né? A grande maioria dos trabalhadores de CLT nesse país. Só que a jornada intermitente, ela tira essa possibilidade. Ou seja, o trabalhador não poderá se programar no que ele quer fazer. Há um discurso muito bonito, muito legal, que esse tipo de trabalho vai ser só para de bar, de restaurante, mas a gente sabe que não vai ser desse jeito. A gente sabe que isso vai migrar para empregada doméstica, vai migrar para a pessoa que trabalha na construção civil, vai migrar para o chamado, um termo muito bonito chamado home office, que é o trabalho em casa, que nesse momento é até justo ser um trabalho intermitente, o trabalho chamado home office. Ah, um trabalho novo? É um trabalho novo, só que a cada dia ele cresce mais. Então, esse trabalho intermitente, que é discutido hoje em Brasília, na qual até os deputados que estão querendo aprovar essa lei estão em dúvida, não sabe o que é. O que é um trabalho intermitente? Não tem definição na FLT. Vão jogar isso no ar, parece que vai ser aprovada, mas a intenção nossa aqui é passar para a população que não entende o que é esse trabalho intermitente, passar para uma noção, que a verdade é o seguinte, Felipe, nem a gente sabe o que é trabalho intermitente. Jogam no ar e aprova, depois vão criar uma legislação para poder reduzir direito, e aumentar a carga de trabalho. E esse trabalho intermitente, ele, dentro da carteira de trabalho, ele vai ficar aberto. Ele não vai estar lá, aqui ele é pedreiro, vai trabalhar segunda a sexta. Não, ele vai ser uma discussão entre você e o empregador. Então, essa discussão entre você e o empregador, com esse nível de desemprego que está aí, que é intencional, né? Segundo dizem algumas informações aí, são quase 14 milhões. Como é que esse empregado vai negociar com o patrão? Ah, não quero trabalhar desse jeito. Então você não quer, mas o outro quer. Então, nós estamos chegando numa situação que vai ser a famosa chantagem entre o patrão, e esse patrão não vai ser igual nós era antigamente, não. O meu patrão é o seu Manel da padaria. Não, o seu patrão é a grande corporação. É um supervisor da Ambev, é um supervisor da Coca-Cola, é um supervisor da Michelin. Como é que você vai negociar com esse tipo de gente? Ele não sabe da sua vida. Então, isso mexe totalmente com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Vamos passando aqui para outra parte, onde é um grande debate sobre o chamado trabalho temporário. Hoje, o que é o trabalho temporário? O rapaz vai trabalhar, era 45 dias. Na gestão antes, era 90 dias de carteira de tempo de trabalho, trabalho temporário. Tá? Ó, você vai trabalhar aqui 3 meses, você ficar, a gente te contrata definitivamente. Eu vou dar um exemplo da Tapoé. A Tapoé trabalhava assim, aí você estava na terceirizada,
talvez você iria ser contratado definitivamente para Tapoé. Esse trabalho temporário passou para, hoje, dentro dessa proposta aqui, para 180 dias, podendo renovar pelo dobro. Então, nós vamos ter aí quase um ano de trabalho temporário. E a rescisão desse funcionário, como é que fica? Como é que fica, hoje, esse trabalhador que espera ter, né? Como é que vai ficar o meu 13º? Nada disso está nesse jogo. É tudo uma incógnita. E detalhe, jogam no ar, se aprovado, dizem que vai ter uma famosa medida provisória. Eu não acredito. Essa intenção de a gente poder passar para a população daqui, e quem veio passar para os outros vizinhos, que o que fala na mídia, eles não estão esmiuçados desse jeito. Não está pautado desse jeito. Realmente estão tirando o nosso direito dos trabalhadores. Qual é a minha diferença? Aí eu volto do meu trabalho aqui com a colega que trabalha igual a Dona Elânia, sua filha, Dona Emília, que trabalha lá hoje, sábado, que eu a convidei. De uma, eu vou ser massacrado tanto quanto sua filha, no sistema que estou fazendo com a gente. Então, a intenção desse projeto aqui é expandir essa ideia, é pegar o que a população está pensando, o jeito que está sendo passada a ideia na imprensa, trazer para a gente, que são diversas cabeças que pensam diferente, que vai levar para o sentido, que possa pensar, tem um amigo Siri ali, que faz economia, ao contrário um pouco da gente, que é da área de humanas, pensa do outro da forma, como isso vai impactar a vida da gente. Entendeu, seu Benil? Como isso vai impactar. Entendeu? O cara que está empregado, o cara que está trabalhando, o cara que não está trabalhando, esse tipo de mercado é intencional. O que está aí hoje é intencional. Isso não é à toa. A intenção hoje é tirar o direito do trabalhador. Esse que é o detalhe. Depende de cada trabalho. Entendeu? Tem gente que quer pegar os 30 dias, pegar aquele dinheiro todo, juntar com o salário e arrumar um chão de casa. E fazer a obra. E botar um telhado. Essa é a grande realidade. Entendeu? Esse tipo de pessoa está querendo isso, pegar essa rescisão, essas férias e fazer a obra. Não. Com esse parcelamento das férias, o patrão pode parcelar até 3 vezes as férias do funcionário. Então, essas férias não é via integral na mão do empregado. Não é via integral na mão do empregado. Aí tem a famosa livre negociação. Se você for um bom funcionário, um rapaz legal, um puxa-saco, que entrega os outros, que isso acontece no meio de trabalho, essa relação de poder, aí você pode até pegar 30 dias, que fica à mercê do patrão. Então, até as férias, esse cidadão está querendo mexer na gente. Isso é justo? Não, não é justo. Então, quer dizer, nós trabalhadores, os nossos filhos, né, vamos pegar isso? Não é justo. A CLT, eles falam que é arcaica. Gustavo, ela não é arcaica por o seguinte. Ela vem ao longo do tempo se evoluindo. A CLT de hoje não é a CLT de 1943. Ao longo do tempo, a CLT vem evoluindo. Então, ela não é arcaica. Merece alguns ajustes? Merece. Mas tem que discutir. Tem que vir para a praça. Então, tem que escutar quem está trabalhando, quem está empregado, quem está no BRT essa hora, quem está vindo do centro. Esse tipo de argumento que não tem. Estão passando em cima da gente, de qualquer maneira, junto com a imprensa, e vai que vai. O aviso prévio é aquele salário que você trabalhou naquele mês, que às vezes se aglutina com o aviso prévio. Nesse contexto, quando você for pedir a sua demissão, olha só, o seu patrão pode negociar com você em 3 maneiras. Aí é tão complicado, e isso não vai... Se o William Bonner tiver que falar isso aqui o tempo todo no Jornal Nacional, ele passa o jornal todo explicando que são 3 modalidades que não dá para decorar. A primeira é uma negociação que o funcionário perde os 80% do FGTS, ele não pega o integral que está na Caixa Econômica, assina o termo que reduz 40% nessa rescisão. Está aqui, está escrito aqui. Tá? O outro modelo pode ser negociado pelo próprio funcionário junto com o patrão. Esse vai ser ótimo para o patrão, porque ele não vai ter como
justificar os impostos. Então, esse jogo, esse modelo de reforma trabalhista é todo para favorecer o empregado. O empregador, desculpa, obrigado. Todo para favorecer o empregador. Ah, João, você é contra o empregador? Lógico que não. Mas tem que ter meio a meio. Os caras estão ganhando há anos. Vai continuar ganhando mais? Não vai dar nada? É justo isso? Não é justo. Doutor Geraldo, essa é a intenção da gente poder explicar isso um pouco esmiuçado, que não dá tempo. É tanta coisa que não dá tempo. Se vão virando aqui ações trabalhistas para finalizar. A Justiça do Trabalho está aí, desde que a gente era criança ou mais tempo, vem aumentando os seus, a sua missão de ações trabalhistas. Com essa lei aprovando, aí eu falo para o meu amigo Hugo, né, do direito, né, vai ter muito trabalho, né, Hugo? Por quê? Como é que vai recorrer nisso? Como é que vai ser? Como é que vai ser a fé do cidadão? Porque hoje você bota uma ação na justiça, demora 3, 4, 5 anos. Com essa lei aprovada, a Justiça do Trabalho perde poder. Porque o que vai valer vai ser o negociado acima do legislado. Isso é decorado, todo dia isso é falado. Negociado acima do legislado. O que você negociar com o seu patrão, logicamente que ele tem um contador, ele tem um advogado, ele vai estar tudo assinadinho bonitinho. O que você assinar ali, que é o negociado, quando você for para a justiça, opa, mas ele assinou isso aqui. Aprovando a reforma trabalhista, é isso aqui que vai valer. Não vai ser a CLT. Então, de novo, olha a condição que o teu patrão tem. Ele tem, acima de você, ele tem um contador, ele tem um advogado, ele tem uma esfera jurídica toda em cima de você, e você sozinho. Então, é a perda de proteção social total que nós trabalhadores vamos ter. Eu trabalho com previdência desde sempre, né? Meu primeiro emprego já foi com previdência, não a previdência social, que é o que a gente vai falar aqui hoje. A previdência complementar, que ela funciona como um adicional. Tem gente que consegue fazer opção, se aposenta pelo INSS e, além disso, tem uma outra instituição de previdência que dá um benefício posterior. Desde que eu trabalho com previdência, eu comecei a estudar muito a previdência como um todo, inclusive a previdência social. E essa reforma da previdência também. Então a gente vai falar sobre ela um pouco. E antes de falar da reforma da previdência, a gente precisa entender o que é a previdência hoje, né? A gente trabalha a vida toda para poder chegar um momento de se aposentar. E a gente, quando se aposenta, entra lá com a ação e INSS vai e paga o nosso benefício, tranquilo, a gente está aposentado, beleza. Essa reforma vem para mudar alguns critérios dessa aposentadoria e de outras coisas, né? Então a gente vai falar aqui hoje do que está se discutindo no Congresso de reforma, né? O que todo mundo sabe, o que todo mundo fala da reforma da Previdência é que vai aumentar a idade, vai aumentar o tempo que você tem que contribuir e vai diminuir o benefício. Isso aí, por si só, já é terrível, já é um absurdo. Você vai ter que trabalhar mais tempo, se aposentar mais velho e diminuir o benefício, com benefício menor. Só que isso não é um terço da reforma da Previdência. A reforma da Previdência que está proposta hoje, ela vem para ampliar absurdamente a desigualdade entre classe, entre gênero, entre homem e mulher e entre território. Entre o trabalhador que trabalha no campo e o trabalhador que trabalha na cidade. Entre o cara que mora aqui e o cara que mora na Zona Sul, o cara que mora em São Paulo. Essa reforma não prevê nada. Ela simplesmente chega e estabelece. Ponto. E a justificativa do governo para a reforma é que a Previdência Social tem um rombo. A gente não está conseguindo pagar. E como o brasileiro está vivendo mais tempo, esse rombo vai aumentar. Esses números do rombo são questionáveis. Tem muito estudo que fala que não tem rombo, que não precisa de reforma. Mas hoje eu não vou falar disso aqui. Eu vou falar dessa reforma e por que eu sou contrário a essa reforma. E os pontos que eu acho que são absurdos. E para começar, eu vou falar da nossa Previdência, o que ela faz. Hoje, a Previdência Social no Brasil, por mais que a gente ache que não é tão boa, a Previdência Social é responsável por dar proteção
a mais de 85% dos brasileiros. Ou seja, mais de 85% das pessoas recebem algum tipo de benefício do INSS, seja pensão por morte, seja aposentadoria, seja um auxílio-doença. E pensando nas pessoas de extrema pobreza, 7% são idosos. Por quê? Exatamente por isso, porque eles recebem algum tipo de benefício do INSS. Com a reforma isso acaba. Porque a reforma vem para te dificultar conseguir se aposentar. Você vai se aposentar mais velho. A gente vai ver lá na frente as idades, o prazo. Chega a ser absurdo. Eu ouvi uma vez um rapaz falar o seguinte: hoje em dia a gente vê no sinal, pedindo esmola, criança e adolescente. Se a reforma passar, a gente vai ver idoso pedindo esmola no sinal, porque não vai ter dinheiro. Como é que eu vou pegar um país tão diferente assim e simplesmente colocar uma idade única para todo mundo? Não tem como, isso não faz o menor sentido. Eles simplesmente querem estabelecer e ponto. Não quer ouvir ninguém, quer colocar. Então não é assim que funciona. Outra coisa, gente, é o seguinte: a aposentadoria por tempo de contribuição, o prazo de aposentadoria, que é 25 anos, era 15, foi para 25. 25 anos é o prazo mínimo para você ter direito ao benefício mínimo. Para ter direito ao benefício integral, o justo, são 40. Como num país como o nosso, com essa taxa de desemprego, com esse número de desempregados, a gente consegue completar 25 anos de contribuição, 40 anos de contribuição? Hoje, você tem 65 anos e você tem direito a esse benefício. Esse auxílio para te ajudar na renda. Você recebe R$230. A reforma quer ampliar essa idade para 70 anos. Ou seja, quer prejudicar o cara que recebe R$230. E a reforma não são só esses pontos, não. Eu trouxe os principais. Se eu for entrar na parte de desigualdade entre trabalhador do campo e trabalhador rural, é uma discussão ainda maior. Não dá para comparar a realidade de quem trabalha no campo com quem trabalha na cidade. O envelhecimento, as condições de trabalho, a jornada de trabalho. Homem e mulher, a mesma coisa. A mulher hoje, ela tem estudo comprovado, ela trabalha 7 horas a mais que o homem. Então ela tem que se aposentar antes, sim. Não existe, não, tem que ser igual. Tem que ser igual, sim, respeitando as desigualdades. Na Europa, que eles falam tanto da Europa, a mulher tem a idade lá, muitas vezes igual a do homem. Mas quando ela tem um filho, reduz. Ela se aposenta com 67, mas tem um filho, 66, tem outro, 65. E no Brasil, não. Mas isso aí não interessa. Não interessa comparar isso. Interessa comparar o quê? A idade. A idade tem que ser igual à da Europa. Uma coisa que a gente não faz aqui, por exemplo, em vez de olhar só a expectativa de vida, ele vai morrer com tantos anos, por que a gente não olha a idade de saída do mercado de trabalho? Com quantos anos as pessoas são demitidas? Por que a gente não faz isso, não analisa? Mais de 60%, o Brasil tem a taxa de desemprego para pessoas acima de 60 anos de mais de 40%. Por que a gente não olha isso, então, na hora de definir a taxa? Outra coisa que eu anotei aqui também para falar. A reforma da Previdência, qualquer reforma da Previdência que mexe com direito, ela não pode ser do dia para a noite. Eles querem botar uma reforma amanhã para depois de amanhã já estar valendo. Não é assim. Nos Estados Unidos, teve uma reforma que ampliou a idade. Essa reforma começou e só vai acabar em 2027. Na Itália, começou e só vai acabar em 2029. Ela vai aumentando a idade de 5 em 5 meses, aumenta um ponto, aumenta outro ponto. No Brasil, não. Eles querem botar hoje para amanhã, já está valendo a idade nova, para todo mundo já ter que trabalhar nessas novas condições. Então, a gente não pode acreditar, a Previdência está quebrada, então a gente tem que ser a favor da reforma. Não. Não. Se é que está quebrada, essa conta não é nossa. Eu sempre falo o seguinte: a Previdência pode ser um assunto de economia, pode ser um assunto que envolva dinheiro, que você tem que... Mas, acima de tudo, a Previdência, o nome já diz, a Previdência é social. E não somos nós, trabalhadores, que temos que pagar a conta de qualquer rombo, se é que ele exista. Então é isso. Encerro.